Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. É uma alegria imensa poder estar aqui com você hoje para compartilhar mais um momento de reflexão e inspiração. O intuito desse canal é fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. No vídeo de hoje, irei fazer uma análise detalhada do Salmo 18. Na minha opinião, este salmo é um dos mais bonitos e emocionantes da Bíblia, e traz uma mensagem muito poderosa de proteção, libertação e vitória. Para que possamos explorar este salmo de forma completa e esse vídeo não ficar muito longo, decidi dividir essa análise em 3 vídeos. Os versículos de 1 a 17 serão analisados nesse vídeo e o restante serão vistos nos próximos vídeos. O Salmo 18 é um pouco extenso, mas vale a pena acompanhar até o final. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e familiares e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na mensagem poderosa do Salmo 18 e fortalecer ainda mais a nossa fé e esperança em Deus. O versículo 1 começa dizendo: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Logo no início deste salmo, o salmista declara o seu amor pelo Senhor, reconhecendo que Ele é a sua fortaleza. Esse versículo expressa uma profunda devoção e intimidade do salmista com Deus, demonstrando que a sua fé e confiança estão firmes no Senhor. A palavra fortaleza é uma das principais metáforas usadas pelos salmistas para descrever a segurança e a proteção que Deus oferece aos seus servos. O salmista sabia que apesar das dificuldades e perigos que enfrentava, ele podia confiar na força e no poder de Deus para superá-los. Além disso, o versículo também mostra que o amor do autor pelo Senhor não é condicional. Ele não ama a Deus apenas quando as coisas vão bem, mas em todos os momentos, reconhecendo que Ele é a sua fonte de vida e salvação. Já o segundo versículo fala: O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Este versículo é uma poderosa declaração de confiança e segurança no Senhor. O autor usa uma série de metáforas para descrever o poder e a proteção que Deus oferece aos seus servos. Primeiramente, ele chama o Senhor de rochedo e lugar forte, mostrando que Deus é a sua base sólida e imutável, que oferece proteção e abrigo contra as tempestades da vida. Em seguida, ele se refere a Deus como libertador, reconhecendo que somente Ele pode nos livrar do pecado e da opressão. O salmista também chama o Senhor de fortaleza, reforçando a ideia de que Ele é a fonte da sua força e coragem. Ele se apoia totalmente em Deus, confiando na sua fidelidade e no seu amor. Além disso, o autor chama o Senhor de escudo, mostrando que Deus é a sua proteção contra os ataques do inimigo. Por fim, ele se refere a Deus como alto refúgio, o lugar onde ele encontra segurança e paz em meio às adversidades da vida. Tudo isso mostra que o salmista reconhece a grandeza e a bondade de Deus, e que ele confia plenamente na sua providência. Já o versículo 3 diz: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Este versículo é uma poderosa declaração de confiança e dependência em Deus. O autor afirma que invocará o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é digno de todo louvor e adoração. Essa declaração mostra que o salmista tinha um relacionamento íntimo com Deus, e que entendia a importância da oração e da comunhão com o Senhor. Além disso, o autor confia que ao invocar o nome do Senhor, ele ficará livre dos seus inimigos. Isso não significa que ele não enfrentará batalhas e dificuldades, mas que Deus o livrará da opressão e da perseguição dos seus adversários. O salmista reconhece que somente o Senhor tem o poder e a autoridade para libertá-lo e protegê-lo. Essa declaração nos mostra a importância de buscarmos a Deus em oração e de confiarmos plenamente na sua providência. Quando invocamos o nome do Senhor, reconhecemos a sua grandeza e nos colocamos em suas mãos. No 4º versículo fala: Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.
Este versículo mostra a profundidade do sofrimento que o salmista enfrentou em algum momento de sua vida. Ele usa metáforas poderosas para descrever as angústias e aflições que o cercaram, comparando-as a tristezas de morte e a torrentes de impiedade. As tristezas de morte podem se referir a uma situação de grande desespero e desânimo, em que a pessoa se sente totalmente impotente diante das circunstâncias. Já as torrentes de impiedade representam a força avassaladora do mal, que ameaça engolir e destruir aqueles que estão lutando contra ele. Apesar da intensidade do sofrimento, o salmista não se desespera. Ele sabe que pode contar com o Senhor para ajudá-lo a superar essa fase difícil. Ao longo do salmo, ele nos mostra que Deus é a sua fortaleza, o seu rochedo e o seu libertador. Essa declaração nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, podemos contar com a presença e o socorro do Senhor. Ele é o nosso consolador e o nosso guia, que nos ajuda a atravessar as águas turbulentas da vida. O versículo 5 continua dizendo: Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Este versículo continua a descrever a intensidade do sofrimento que o autor enfrentou. Ele usa imagens poderosas para descrever a sua situação, afirmando que foi cercado pelas tristezas do inferno e surpreendido pelos laços de morte. As tristezas do inferno podem se referir a um estado de profunda depressão, em que a pessoa se sente completamente desamparada e sem esperança. Já os laços de morte representam as ciladas do inimigo, que busca destruir e aniquilar aqueles que lutam contra ele. Apesar de tudo isso, o salmista não perde a fé e a confiança em Deus. Ele sabe que somente o Senhor pode livrá-lo dessas angústias e aflições. Ao longo do salmo, ele declara sua confiança em Deus, afirmando que ele é a sua rocha, o seu escudo e o seu libertador. Essa declaração nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, podemos contar com a ajuda e a proteção do Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que nos sustenta e nos guia através das tempestades da vida. O 6º versículo diz: Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Este versículo nos mostra que, em meio à sua angústia e sofrimento, o salmista recorreu a Deus em oração. Ele clama ao Senhor, reconhecendo que somente Ele pode livrá-lo das suas aflições. O salmista afirma que Deus ouviu a sua voz desde o seu templo e que o seu clamor chegou aos seus ouvidos perante a sua face. Isso nos mostra que Deus está sempre pronto a ouvir e responder às orações dos seus filhos. Quando estamos passando por momentos difíceis, é importante seguirmos o exemplo do autor e clamarmos ao Senhor em oração. Deus sempre nos ouve e está disposto a nos ajudar em nossas aflições. Já o versículo 7 diz: Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Este versículo descreve a grandeza e o poder de Deus. Quando ele se indigna, toda a terra se abala e treme diante da sua majestade. Os montes, que parecem tão firmes e inabaláveis, também se movem e se abalam diante do seu poder. Essa imagem nos mostra que Deus é maior do que todas as coisas e que nada pode resistir à sua vontade. É uma lembrança de que devemos temê-lo e respeitá-lo como nosso Deus e Senhor. O 8º versículo continua dizendo: Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Este versículo continua a descrever a grandeza e o poder de Deus, utilizando uma linguagem figurada para ilustrar a sua ira. A imagem da fumaça saindo das suas narinas e do fogo saindo da sua boca nos transmite a ideia de um fogo ardente, que consome tudo o que está ao seu redor. Essa imagem nos lembra que Deus é um Deus justo e santo, que não tolera o pecado e a injustiça. Porém, também nos lembra do seu amor por nós, que nos salvou através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 9 diz: Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Este versículo nos mostra a magnitude do poder de Deus e a sua capacidade de agir em nosso favor.
A imagem de Deus abaixando os céus e descendo nos faz sentir a sua presença e a sua capacidade de intervir em nossas vidas. Além disso, a menção da escuridão debaixo dos seus pés nos transmite a ideia de que mesmo nas situações mais difíceis e obscuras, Deus é capaz de nos guiar e proteger. O versículo 10 fala: E montou num querubim, e voou, e sim, voou sobre as asas do vento. Esse versículo nos mostra a grandiosidade e a majestade de Deus, que é capaz de montar em querubins e voar sobre as asas do vento. Essa imagem nos transmite a ideia de que Deus é capaz de ir a qualquer lugar e agir de maneira sobrenatural em nossas vidas. Devemos lembrar que, assim como o salmista, podemos contar com a ajuda poderosa do nosso Deus. Ele é capaz de nos levar a lugares que jamais imaginaríamos chegar, e de nos libertar das garras do inimigo. O 11º versículo diz: Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Esse versículo nos mostra que Deus é capaz de estar presente em todos os lugares, até mesmo nas trevas mais profundas. Mesmo em meio à escuridão, Ele é capaz de iluminar o nosso caminho e nos guiar pelos melhores caminhos. Além disso, o versículo nos fala sobre o pavilhão que cercava a Deus, que era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Isso nos mostra a grandiosidade e a magnitude de Deus, que é capaz de cercar-se de coisas imensas e poderosas. No versículo 12 fala: Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Esse versículo nos mostra a grandeza e o poder de Deus. O resplendor da sua presença é tão forte e poderoso que é capaz de dispersar as nuvens, a saraiva e as brasas de fogo. Além disso, podemos ver nesse versículo a representação de Deus como uma luz que ilumina tudo ao seu redor e é capaz de dissolver as trevas. Isso nos mostra que, quando permitimos que Deus entre em nossas vidas, Ele é capaz de iluminar nossas mentes e corações, dissipando todas as trevas e incertezas. O versículo 13 diz: E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Esse versículo nos mostra a majestade e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Altíssimo e tem o poder de controlar o céu e a terra. Quando Deus troveja nos céus, podemos sentir a grandiosidade da sua voz e a magnitude do seu poder. A saraiva e as brasas de fogo são a manifestação do seu juízo e da sua justiça. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo nos mostra o amor de Deus por nós. Ele não nos deixará sem proteção, pois é o nosso escudo e fortaleza. Podemos confiar plenamente no Senhor, pois Ele é o nosso protetor e libertador. Já o versículo 14 fala: Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Neste verso, o salmista nos mostra o poder do Senhor. Ele mandou suas setas e desbaratou seus inimigos com seus raios. Deus é tremendo em seu poder e nada é impossível para Ele. Que possamos confiar sempre no Senhor, nosso protetor e guerreiro, para vencer todas as batalhas da vida. Esse verso é mais uma prova da grandiosidade de Deus em nossa vida. O versículo 15 fala o seguinte: Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Neste verso, o salmista exalta o poder de Deus sobre as águas e os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor e o sopro de suas narinas, as profundezas das águas foram vistas e os fundamentos do mundo foram descobertos. Isso nos mostra que Deus está acima de tudo e que Ele tem controle sobre todas as coisas. Quando enfrentarmos tempestades na vida, podemos confiar que Deus é capaz de acalmar as águas e nos guiar em segurança. Que possamos sempre exaltar e louvar o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse versículo é um lembrete do grande poder de Deus em nossa vida. Já o versículo 16 diz: Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Neste versículo, vemos que o Senhor é aquele que nos levanta quando estamos em meio às águas profundas da aflição. Ele nos estende a mão e nos resgata do abismo.
É maravilhoso saber que, mesmo quando estamos em nossas piores circunstâncias, Deus está conosco e pronto para nos salvar. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele e invocar o seu nome. Já o versículo 17 fala: Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Este verso fala sobre como o Senhor ajudou o salmista a vencer seus inimigos, que eram mais fortes do que ele. É uma expressão de gratidão e reconhecimento da ajuda divina. O salmista está ciente de sua fraqueza e reconhece a força do Senhor em sua vida. Isso também nos ensina que, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis e parecemos estar em desvantagem, podemos confiar em Deus para nos ajudar a superar nossos desafios. Amados irmãos e irmãs, espero que tenham gostado desta primeira parte da análise detalhada do Salmo 18. Infelizmente, para que o vídeo não fique muito longo, decidi parar por aqui. Mas não se preocupe, pois as próximas partes da análise serão disponibilizadas em breve aqui no canal. Resumindo essa primeira parte, vimos como Deus é a nossa rocha, nosso escudo e nosso refúgio em tempos difíceis. Ele nos livra do perigo e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo do vídeo, compartilhando suas experiências e suas reflexões sobre o que vimos até agora. Finalizo este vídeo com uma mensagem de fé e esperança para você. Lembrem-se sempre de que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. Continuem firmes na sua jornada de fé, buscando sempre a sabedoria e o amor de Deus. Que Ele abençoe a todos nós. Amém. Agora, está aparecendo em sua tela uma sugestão de um vídeo incrível. Então, não perca mais tempo e confira. Tenho certeza que você vai amar. Vou ficando por aqui, até ao próximo vídeo.